Atenção, Mário vai abrir a live, dá uns 10 segundos. Qualquer coisa a gente já começou com isso, porque nosso começo é sempre o nosso assim, começo né? é sempre pagando mico. Já começou? Ou abrir a live, tá? 10 segundos, a gente não sabe então se já passou 10 segundos ou não. A gente fica conversando um pouquinho até a Mari... mas estamos prontos já. Até a Mari dizer que a gente tá no ar, daí... A gente tá tudo limpinho, bonitinho para começar o programa. Bem perfumado. No ar. Boa tarde, pessoal. Está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindas e vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas. Este campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lud Comunicação e da Rádio Supersônica e tem oferecimento da Sala Terapêutica. A apresentação da terapeuta Letícia Wolff e André Pares. Na mesa de som, a Mari Move, todos em quarentena, então a Mari está com todos os seus botões, colocando tudo no ar da sua casa. Os contatos com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, que é o 51996537474. 51996537474. Nós estamos ao vivo pelo sítio da rádio na internet. A Rádio Supersônica também tem um aplicativo, basta procurar Rádio Supersônica ou no navegador ou no aplicativo. A Rádio Supersônica é a rádio online mais escutada do Rio Grande do Sul. Nós estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Supersônica. É só entrar no Facebook e procurar lá Rádio Supersônica, que todos nós aparecemos, cada um da sua casa, de várias partes do Brasil. Estamos na 4ª temporada do programa, nessa parceria da Sala Terapêutica com Rádio Supersônica e produção da Lud Comunicação. E muito contentes com a participação dessas terapeutas ilustres que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas, Xana Espíndola, Virgínia Borelli, Paula Possati. E um abraço também para o nosso colega Delcino Magalhães, que esteve conosco nos programas anteriores. Então tá, o Delcino esteve conosco nos 2 primeiros, e agora, conforme a agenda das possibilidades de cada um, nós estamos também com a Paula, a quem nós agradecemos pela presença. Obrigado, Paula. É uma alegria receber a Paula aqui. Muito obrigada pelo convite de vocês, parte a todos os ouvintes. Legal. Xana, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E vocês? Tudo bem, obrigado. Tudo certo. Virgínia, tudo bom? Tudo jóia. Boa tarde para vocês e para os queridos ouvintes. Legal. Então, como nós estamos ao vivo, né, cada um na sua casa, e essa loucura que são várias redes, essa integração de contatos, a gente tem um tempinho aqui para procurar o programa na Rádio Supersônica, e aí a gente pega a live. Isso serve para quem está nos vendo, isso serve para todos que estamos participando do programa. A gente vai lá na Rádio Supersônica, encontra o programa, que é o que estamos fazendo agora. Quem está nos ouvindo pode fazer isso. A gente acha essa loucura, que são várias redes, essa integração de contatos. É assim, né? Aí a gente pega o link da transmissão ao vivo e a gente joga via WhatsApp, que é o que estamos fazendo agora aqui ao vivo. A gente joga no WhatsApp para os seus grupos, nós estamos mandando para o nosso próprio grupo. Para aquele contato que precisa fazer terapia, manda também para os seus amigos, obviamente, mas para aquela pessoa assim, essa criatura na minha vida, se fizesse terapia, ia me deixar muito mais tranquila. Então, todo mundo ouve o programa e todo mundo libera aí as energias que estão nos atrapalhando, né, nos nossos relacionamentos. Manda para todo mundo aí o link. É isso que nós estamos fazendo agora. E então, vamos lá, começando então o nosso centramento de todos os programas, né? Cada dia uma e um dos terapeutas faz centramento conosco. Hoje é o dia da Xana, certo? Sim, Xana pode fazer o centramento para nós hoje? Sim, claro. Então eu vou convidar a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas, para se colocarem
alguns segundinhos ali numa posição confortável, fazer uma respiração para ir acalmando a mente e também baixando um pouco as frequências cerebrais. E eu convido a todos para, nesse momento, entrar em contato com o seu coração, entrar em contato com a sua confiança, com a sua fé mais profunda, para que a gente possa fazer uma oração de agradecimento. Então, nós estamos há alguns dias aí, cada um na sua situação, em quarentena. Então, agradecer por todo o aprendizado que nós tivemos até o momento durante esse período de quarentena, por todas aquelas pessoas que contribuíram conosco, por todas as possibilidades que nós tivemos de contribuir também com outras pessoas. Agradecer também a toda a equipe espiritual, a toda a equipe energética que está em amparo ao planeta Terra nesse momento. Agradecer profundamente, né, a toda essa equipe que nos manteve, nós, terapeutas, os profissionais da saúde e todas as demais pessoas que, de uma certa forma, contribuem para manter a frequência elevada, para manter a conexão, para manter a fé em alta, a confiança em dias melhores, em momentos melhores. Então, a conexão de hoje, Letícia, André e também as colegas terapeutas, é nessa sintonia de agradecer mesmo por tudo aquilo que a gente já acessou de consciência, de autoconhecimento e também de aprendizado para todo esse período que a gente está passando aí, e agradecer também a todo o amparo energético, espiritual que a gente tem do Criador de tudo que é até agora. Então, muito obrigada por esse momento, obrigada a toda a nossa equipe espiritual que acompanha o nosso trabalho, e estamos abertos aí para mais um momento de conexão, de interação na Rádio Supersônica. Legal, muito bom. Gratidão, Xana. Obrigado, Xana. Então, estamos conectados. Áurea, Vilma, Delcino, todo mundo que está chegando e mandando um abraço aqui no Facebook e todo mundo que está ouvindo pela Rádio Supersônica. Bom, a gente conversou um pouquinho e em todas as temporadas nós temos, né, essa parte em que a gente conta um pouquinho de, afinal de contas, como é esse trabalho de terapias, através de alguns casos, assim, que todas e todos, né, hoje todas as terapeutas que estão aqui tiveram. São atendimentos que marcam, né, a vida nessa profissão escolhida pelas terapeutas que estão aqui. Então, certamente são casos que emocionam, que constroem esse caminho que é trabalhar com terapias. Seria legal se a gente falasse um pouquinho disso, né? Vocês contassem alguns, a gente vai perguntando e vai conseguindo imaginar como é que são esses tratamentos. Podemos começar com... Mas eu acho que antes a Paula podia se apresentar, ela tá chegando no programa desculpa, hoje. A gente já conversou ontem, hoje, né, Nós Paula? já estamos no embalo, nós já estamos com o trem andando, e a Paula entrou no trem, coisa boa. Eu já ia começar com ela mesmo, mas, por favor, Paula, desculpe o atropelo. Me Paula diz fala de também, Curitiba, né? de Curitiba. Então, Paula, te apresenta para nós. Então, eu sou Paula Posati. Eu conheci o grupo aqui, né? Na verdade, a Letícia, o Delcino, a Virgínia, né? Hoje eu conheci a Xana num curso em São Paulo de TFT. Foi aí que começou toda a minha história com a terapia, né? Então, porque a ferramenta que eu comecei a trabalhar é a TFT e é a minha carro-chefe até hoje, né? Tem outras terapias que também eu aplico, que é o reiki, a radioanestesia, a barra de axis, hipnose clínica, e complemento com o life coach. Então, a minha linha é a seguinte: eu começo sempre com a TFT, mas nem sempre as pessoas estão preparadas para aplicar a TFT. Então, eu encontro aquela ferramenta que é ideal para aquele momento, para aquela pessoa.
Então, a gente tem uma gama, todos os terapeutas, a maioria, tem uma gama de ferramentas que a gente tem disponível e olha como é a melhor para aquele momento para a pessoa que chega para a gente. Então, eu tenho essa gama de ferramentas que eu trabalho, né? E o coaching, eu termino, eu fecho, que na verdade depois da terapia vem o coaching. A proposta é recomeçar, ajudar a pessoa a recomeçar com uma nova proposta, num momento melhor, né? Depois da terapia. Então, basicamente isso. E Paula, assim, resumindo, né, se fosse resumir em poucas palavras, o que é cada uma? O que é o TFT? O que é o Reiki, o Coach Life? Como é que é? Fala um pouquinho dessas ferramentas. A terapia do campo do pensamento é um tipo de acupuntura sem agulhas, que é uma integração da psicologia e da acupuntura, onde a gente vai alinhar meridianos para alinhar o emocional e o físico, que a gente pode estar bloqueado, né? O Reiki, na verdade, é uma terapia para alinhamento de chakras, né? Fazer um alinhamento energético. A radiestesia, na verdade, é uma ferramenta para a gente poder... Eu uso muito a radiestesia para fazer testes qual das ferramentas que eu vou usar. Então, é uma ferramenta onde a gente pode também fazer um alinhamento da pessoa, alinhamento energético da pessoa. Barra de axis tem os processos energéticos, tem os verbais, os corporais, tem todos, né? Então, eu trabalho com a integração mais dos processos verbais, junto com a TFT. E também as barras maravilhosas para liberar fazer um alinhamento da pessoa, né? E a hipnose clínica também, ela vem de encontro quando também faz alinhamento do inconsciente, né? A gente vai trabalhar com o inconsciente da pessoa. Então, aquela pessoa que está ali, que precisa trabalhar mais quietinho, que não consegue ainda aplicar o TFT, que são pontos da acupuntura que a gente tem que ativar. Então, eu entro com a hipnose clínica para sintonizar a pessoa e depois eu vou buscando as ferramentas que são necessárias naquele momento. E o Life Coach vem depois, que são ferramentas para ajudar a pessoa a iniciar um novo processo de vida, uma nova proposta, que depois da terapia sempre vem aquele estado neutro, o equilíbrio, né? E aí, o que eu faço a partir disso? Porque, anteriormente, quando você começa com a pessoa, às vezes ela vem numa depressão, por exemplo, ela está acostumada com aquele estado de depressão. Quando ela chega no estado neutro, ela não sabe como que eu vou seguir, o que eu vou fazer. Eu entro com as ferramentas de coaching para ajudar a fazer uma proposta de vida, um projeto, o que ela desejar, o que ela necessitar, eu trabalho junto com a coach no processo dela. Maravilha, hein? Tem mais uma série de processos. Já não bastasse tudo que a Xana, né, já falou um pouco para nós, tudo que a Virgínia já trouxe para nós, o Delcino já tinha falado. Agora tem mais um outro processo aí da Paula. Talvez a gente entenda isso com os atendimentos, assim, na prática, né? Então, acho que a gente pode começar agora que a Paula já se apresentou, né? Que é umas boas-vindas para a Paula de novo. A gente pode começar com a Virgínia, contando algum caso para nós. Porque a Virgínia é boa de causa. Eu acho que esse critério é só seu, mas vamos lá. Casos aparecem nesse momento, a maior quantidade é por conta da depressão, do medo. Infelizmente, as pessoas estão sofrendo muito e o papel terapêutico é fundir confiança e ajudar as pessoas a analisarem o que é possível fazer numa situação de tanta insegurança, porque, infelizmente, nós não temos grandes certezas nesse momento. Então, eu tenho conseguido ajudar as pessoas trazendo-as para o momento presente. Então, quando a pessoa chega, por mais angustiada que ela esteja, eu vejo que, mais do que nunca, o respirar,
ajudar a pessoa a respirar e a obter um centramento naquele momento, porque normalmente as pessoas se assustam um pouco quando elas chegam e querem falar desesperadas, e eu digo, olha para a sua cadeira. Essa cadeira que você está sentada, descreve ela para mim. Ela é firme, ela é forte. Você está segura aí? A pessoa, num primeiro momento, tem vontade de falar para mim, que é isso? Está ficando louca? Daí a pouco ela descobre que é real, que ela tem que se apegar a algumas coisas reais para conseguir perceber o que ela pode fazer para melhorar dela e dos que estão ao seu lado. Porque tem gente tão em pânico que não percebe mais que ainda temos, graças a Deus, ar para respirar, que temos, sim, uma cadeira que nos dá suporte para descansar. Uma cadeira confiável é uma coisa material, mas está ao nosso dispor. Temos uma casa que nos abriga, que nos acolhe, que nos permite, pelo menos, ter um repouso e um nível de tranquilidade, porque não estamos ao relento. Então, quando as pessoas percebem que algumas coisas ainda estão seguras e que respirar ajuda a sentir o próprio corpo e ajuda a perceber que tem um solo para botar os pés, fica mais fácil dizer para a pessoa, tá bom, tá difícil, não tem que negar. Porém, a gente tem ainda no que se apegar e temos o momento presente para viver. Porque, na realidade, tudo isso lembra muito para a gente que a morte faz parte. Durante os períodos normais, a gente não quer pensar nisso. Nós procuramos resistir à morte, à ideia de morte. E agora, a vida chega, dá um revés desse tamanho e nos obriga a tentar aproveitar cada minuto, porque realmente a gente percebe que a morte. Eu trabalho com constelação familiar. E na constelação familiar, a gente é orientado a dar um lugar para a morte. E é impressionante. Quando nós damos um lugar para a vida e um lugar para a morte, normalmente o sentido da vida é muito mais forte. Porque aí as pessoas tomam consciência de que o passado já foi, o futuro é inseguro, mas que agora nós temos. E que é só por isso que o presente se chama presente. Então, tem uma ânsia de aproveitar o minuto. Emanar amor para quem a gente ama de verdade e de emanar compaixão para quem a gente ainda não aprendeu a amar. E de pedir luz e sabedoria para todos os que têm poder. E de ser uma lamparina, se não der para ser um pouquinho mais. Mas tendo certeza que uma luz é o suficiente para quebrar a mais densa escuridão. E assim, normalmente a pessoa volta a acreditar que ela tem sim o que fazer, que ela está viva nesse momento, porque a vida vale a pena e porque foi feito um plano grandioso para ela. Queiramos nós ou não, a morte completa a vida. E quando nos lembramos
que estamos numa fila, só não sabemos a ordem, a gente tem mais força para querer ser feliz, abraçar os que a gente ama, até de máscara ou no coração. É isso que tem acontecido. E, graças a Deus, normalmente, nos primeiros 10 minutos de consulta, a pessoa... Que bom que eu tive. Eu uso as técnicas da constelação. Inclusive, amanhã tenho constelação online gratuita. Uso o TFT, Ho'oponopono, adoro as cores dos mestres, a grande fraternidade, e vou encaixando. Mas a respiração e a concretude, nesse momento, estão sendo muito bacanas. Muito bom. Então, fiquem atentos, né? No final do programa, a gente faz a rodada para dizer o que está acontecendo, né? O que as terapeutas estão oferecendo, onde encontrá-las, e a Virgínia vai dar o serviço completo de como vai ser, que horas e como acessar essa sessão de constelação. Tenho certeza que muita gente que está aí vai se interessar. Virgínia, a gente já vai voltar e vão te perguntar as dificuldades que tu teve com alguém que não quis saber nada de momento presente e tu teve algumas dificuldades, tá? A gente quer saber desses causos também. Se é que teve, né, alguma dificuldade. Uhum. Xana, tem algum caos para nós? Digo caos porque tem caos e cada um está num lugar, né? A Virgínia tem os causos do interior de São Paulo, a Xana tem os causos do interior do Rio Grande do Sul. Pois é, André, assim, ó, os causos, eu fiquei pensando, assim, né, eu tenho causos, eu não sei se esses causos são experiências que a gente teve durante a quarentena, ou foram outras experiências, né, mas no primeiro momento, eu lembrei de uma situação, porque eu moro numa cidade do interior aqui, né, então, eu pensava assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, eu pensava, quando eu começar a atender aquelas pessoas lá do interior, sabe, que confiam extremamente no médico, aqueles médicos, assim, sabe, tipo, não, eu só faço o que o doutor fulano de tal manda eu fazer, né, eu vou... Bom, daí eu sei que o meu trabalho já se alastrou aí pela gauchada toda, né. Aí um dia chegou um senhor vestido de gaúcho, assim, né, no meu consultório, e ele de cadeira de roda. Ele tinha ficado 17 dias, né, hospitalizado, e ele não caminhava, assim, ele não estava mais caminhando, ele tinha ficado tomando muita injeção e muito medicamento, assim, e daí eu pensei, meu Deus, né, agora o que eu vou fazer, né, se veio para mim aqui é porque alguma coisa eu vou funcionar aqui, né, eu pensei. E foi algo bem, bem legal, assim, porque aí na outra semana ele retornou, quando ele retornou, ele já retornou caminhando, assim. Então, isso foi uma das coisas mais marcantes, assim, né, que eu tive, assim, porque eu me lembro quando eu fazia pós em acupuntura, que contavam, né, dessas questões de pessoas que estavam com problemas e ele já não estava caminhando há alguns dias, né. Então, para mim, foi algo bem legal, assim, que me marcou e de uma pessoa que também não tinha um conhecimento, né, das técnicas, e ele foi na confiança daquilo que as pessoas falavam para ele que funcionava, que era bom e tal. Então, foi uma experiência bem legal, assim, que eu tive a nível extra quarentena, assim. E durante a quarentena, eu acho que a experiência foram experiências pessoais, assim, de desafio meu mesmo, assim, né, porque tinha algumas coisas que eu já tinha vontade de desenvolver e que eu ia deixando, porque eu estava envolvida com as coisas presenciais, né, e então, para mim, está sendo bem legal, assim, porque eu estou acessando pessoas que de outros lugares que até então eu não conhecia e não teria essa possibilidade, assim, então, para mim, está sendo bem interessante, assim, bem legal. Xana, pelo que tu já conversou conosco, aí no
no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade onde ninguém conhecia as abordagens, as terapias alternativas. Tu foi uma precursora, então, dessas terapias, então provavelmente também tu recebe indicações, como esse senhor no caso. Então uma pessoa vai falando para outra, que vai dizendo, aqui vai lá na Xana, sim, que ela vai resolver esse teu problema, vai resolver. Letícia, assim, eu me sinto muito feliz, assim, sabe? Na verdade, aqui o que começou primeiro, as pessoas tiveram acesso inicialmente ao Reiki, né? Que tem muitas casas de Reiki aqui, mas o meu trabalho, claro, ele é diferente. Eu até sou reikiana, mas eu não trabalho com Reiki hoje em dia. Então, as pessoas realmente, assim, né, elas têm muitas coisas, tipo as barras de Axis, foi eu e outra amiga também que a gente trouxe para cá, e depois que eu comecei a facilitar o curso de barras, várias pessoas começaram a atender aqui na minha cidade com o Axis, né? Então eu acho que eu me sinto assim honrada até, né, de Deus, sei lá, o Criador ter confiado em mim algumas coisas para mim vir e puxar o fio, né? Bom, vou tirar a pontinha da linha para fora, né? E daí vai chegar, né? Vai acessar aquelas pessoas que estiverem dispostas a acessar, né? Então, eu me sinto feliz por isso, assim. E realmente eu sou muito grata pela confiança que as pessoas têm em mim aqui na minha cidade e na região aqui também, né? Eu tenho só a agradecer a isso. Muito bom. Esses são os primeiros casos, então, né? A gente vai conseguindo enxergar como se dá os atendimentos, como é a abordagem, como a Virgínia nos mencionou. Alguns casos, né, a gente já vai querer saber mais como é que é esse gaúcho que chegou lá e, né, piochado com, para quem não está no Rio Grande do Sul, com as vestimentas típicas. E homem também, né, talvez a gente ainda tenha alguma diferença entre atendimento de homem e mulher. A gente já vai perguntar isso tanto para a Virgínia quanto para a Xana. E já se foi meia hora de programa, nós estamos na Rádio Supersônica, ao vivo para o mundo inteiro, nas ondas online da Rádio Supersônica. É só acessar o seu navegador ou procurar o aplicativo www.radiosupersonica.com. Nós estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Supersônica, cada um na sua casa. O Terapia do Dia é um programa que é feito nos estúdios da Rádio Supersônica, mas agora, né, respeitando necessariamente essa etapa de isolamento, quem não precisar não saia de casa, os números crescem cada vez mais, o assunto é sério, todos temos que nos cuidar, não só por mim, por nós, mas por todas as pessoas com as quais nós possamos ter contato. Então é imprescindível que todos permaneçam nas suas casas, quem puder, e quem quiser se conectar, mandar mensagem pelo WhatsApp da rádio, é o 51996537474. Estamos recebendo também alguns abraços e beijos pelas mensagens do Facebook. Já mandamos um abraço para o Delcino, que estava conosco até o programa passado. Vai um abraço para ele. Um abraço para o Gustavo Constelador, que esteve conosco no primeiro programa e está sempre junto também. Um abraço, Gustavo. A Vilma, a Edna, a Dirce, a Cleópatra, a Queca e outras pessoas que estão escrevendo aqui para nós. Paula, Curitiba. Como é que são os casos por aí, Paula? Então, assim, a gente conversando agora, as meninas contando de casos, a gente começa a lembrar de todos aqueles que a gente tratou. Aí é difícil a gente escolher um ou dois, assim, para relatar, né? Mas o que mais chega nesse momento é o medo. O medo está aí presente, é o que está mais ativo. Então, o que eu trouxe, eu estava lembrando de um caso, mas não agora da quarentena, era antes, era no fim do ano passado. Uma pessoa, eu trabalho numa ONG aqui em Curitiba para portadores de esclerose múltipla. Eu tenho uma história com a esclerose múltipla, né? Eu sou portadora de esclerose múltipla e sou voluntária nessa ONG. E aí, no caso, eu faço um trabalho em grupo, de aplicação de TFT em grupo. E aí, o que acontece? Naquele dia, a proposta era liberar o medo, porque
todo portador, ele fica com medo de ter um novo surto, porque a esclerose múltipla, ela é feita, ela ocorre surtos durante a doença, né? Então, todo dia, formigou um pouquinho a mão, a pessoa acha que pode ser um surto. E a gente estava trabalhando medo, né, naquele dia, e tinha uma cuidadora de uma portadora que não estava no local, porque ela não estava acamada, tudo, mas a cuidadora foi, então ela não era nem portadora, né? Então ela foi para ajudar a pessoa que estava em casa. E ela falou assim, mas o que eu vou tratar de medo, né? Eu não sou nem portadora. Daí ela falou assim, eu peguei assim, né? Se tem algum medo, alguma coisa que te impede de você fazer, porque você tem medo, ai, tá aí, eu tenho medo de dirigir. Então, você vai trabalhar essa questão e cada um aqui vai tratar o seu medo, né? Que eram os portadores que estavam presentes. E começamos a fazer rodadas de medo, né? Mas tudo de maneira em grupo. Então, a gente trabalha meio que global, assim, geral. A gente não pode ficar muito especificamente conversando, né? E aí, a gente vai vendo o relato, vai vendo como vai melhorando. E ela saiu dessa sessão, terminando lá a sessão, ela falou assim, nossa, eu tô com uma leveza tão grande, e eu trabalhei o medo de dirigir, ela falou assim. Falei, legal, então, né? Mas como que você tá? Eu perguntei para ela, ela falou assim, olha, eu tô com vontade de pegar no volante, coisa que eu não faço há anos. Porque ela contou rapidamente que era um acidente que ela teve na estrada, por isso que ela parou de dirigir até a cidade, né? Ela falou assim, olha, me deu com vontade de chegar em casa e pegar no volante. Eu falei, maravilhoso. Então, vai lá e vai aplicando e vai me contando, né? E ela foi indo. Daí eu faço por mês sempre essa aplicação. Então, ela foi no outro mês, veio contar que já estava saindo de casa, indo comprar pão perto de casa, dirigindo, né? E estava reconquistando a independência que ela já não tinha mais, né? Só que ela falou assim, agora, Paula, meu desafio é para a estrada, porque eu sempre saio aqui de Curitiba e vou no litoral do Paraná para visitar minha mãe, e eu estou indo sempre de ônibus agora, né? Mas é bom ir de carro, porque eu posso passear com minha mãe lá. E eu não tô com essa coragem, estou com medo ainda, né? Falei, então, vamos trabalhando, daí dei orientações para ela foi trabalhando. Até que um dia ela me manda uma mensagem, Paula, estou saindo era uma sexta-feira de manhã, estou saindo para ir visitar minha mãe na praia. Estou pegando a estrada agora. E eu não vi essa mensagem, eu estava atendendo um grupo até de adolescentes também, que era voluntário no posto de saúde, e eu não vi. Eu sei que quando eu voltei do grupo, eu olhei a mensagem, ela saindo, e quando eu já olhei embaixo, Paula, cheguei! Olha, a viagem foi uma maravilha, não senti nada, assim, não senti nem tensão nos braços, ela falou assim, foi muito bom. Passei por aquele ponto onde tinha acontecido o acidente, né? Tranquila. Aí eu olhei a mensagem, isso trouxe para mim uma alegria muito grande, né? De trazer a possibilidade para uma pessoa que estava ali dependente, né? Não podia mais usar o carro, sempre tinha que pedir para um vizinho para levá-la, porque ela precisava sempre levar a portadora no posto de saúde e pedia para o vizinho fazer isso. Então, melhorou para a portadora, que ela cuida, né? E ela se tornou independente. Então, eu digo, todos nós que estamos passando por esse momento de medo, eu digo, medo é algo necessário e preciso, mas aquele medo excessivo que impede a gente de estar bem, em paz, de poder pensar que nós estamos num momento difícil, mas que nós vamos passar por isso, vamos superar, é importante a gente liberar tudo isso, da mesma forma que aquela senhora, né? E passar para um outro estágio, né? Mas sempre agora eu não estou falando para todo mundo sair, não é isso. É para ficar em casa, se cuidar, cada um fazer a sua parte, porque agora cada um tem que fazer a sua parte, né? Mas liberar o medo que está ali excessivo, que não deixa a pessoa dormir, ela está tensa, né? Ou impossibilitada de fazer algo, igual essa senhora, né? É uma coisa maravilhosa, assim, né? Daí, escutando as duas falando, eu lembrei desse caso para contar para vocês. E que é bem atual, né, agora, esse medo. Nós, terapeutas, nós nos deparamos com tantos
obstáculos que as pessoas nos trazem, e às vezes parece assim, ai, mas como que tu tem medo disso? Uma coisa assim que todo mundo faz, né? Às vezes a sociedade vem assim, ou até o nosso eu interior, a nossa vozinha lá, diz assim, ai, mas como que eu não consigo fazer isso, se isso tal pessoa fez? Então, como os obstáculos para a pessoa é diferente para as outras, né? Então, a importância de a gente olhar para as nossas limitações com carinho e buscar ajuda, como foi no caso. Eu lembrei eu vou contar bem rapidinho, de um senhor que apareceu no meu consultório, foi indicado pelo filho que já tinha feito tratamento comigo. E ele veio do interior também, eu lembrei até o que a Xana falou, né? E nos nossos julgamentos, eu pensei assim, eu vou explicar para esse senhor do que eu trabalho com acupuntura sem agulhas, também com toques. E realmente, quando eu falei como é que era, ele ficou me olhando. Ele ficou me olhando super desconfiado, assim, mas tudo bem, topou. E ao contrário, Paula, do que a gente imagina, assim, a pessoa veio com medo, que parece que não é nada, mas para ele, realmente, a vida estava um desastre. Ele tinha se separado da mulher, a empresa tinha falido, ele já tinha feito 2 cirurgias de câncer e estava, assim, com drogas lícitas, no caso álcool e cigarro, e veio pedindo ajuda, assim, bem aquela pessoa que veio assim, tá tudo acabado na minha vida, não sei mais para onde ir, e já muito desanimado e já com sintomas depressivos. Eu sei que daí a gente fez o tratamento, fez algumas sessões, e ele já vinha diferente, porque ele já vinha de barba feita, sabe? A gente já via assim, ele dizendo assim, não, agora eu já tô me sentindo assim, tá tudo acabado na minha vida, mas em mim eu sinto que tá mudado, que eu tô mais tranquilo, que eu tô mais em paz. Então, como isso emociona a gente também, né? Como terapeuta, assim, operações que as pessoas passam com as terapias, é muito incrível. Mas teve um também que chegou de calção, não teve? Porque era acupuntura sem agulhas, ele veio com os exames, cheio de calção, achando que eu ia ou fazer algum exame, ou deitar na maca. Ele falou assim, mas não tem maca, porque eu vim deitar, trouxe os exames, os raio-x. Aí eu, não é uma acupuntura tradicional, é uma acupuntura emocional, a gente pode até tratar as dores, o físico, mas ele veio com uma ideia bem diferente do que era, mas veio. Aproveitando esses casos também, assim, pitorescos, né, eu quero perguntar para a Virgínia, alguém que diz assim, tu mencionou muito o presente, né, e alguém que diz para ti, eu não quero saber do presente. Vamos ver se a Virgínia está aí ou se ela caiu. Paula, me vê? Nos vê? Sim, estou vendo. Jana, nos vê? Sim. Tá. Virgínia? A Virgínia ela está te pedindo. Ela pede para tu chamar ela de novo, André. Eu acho que ela está entrando aqui, deixa eu ver com a Mari. Vamos ver, mas enquanto a Virgínia não entra, Xana, os homens têm alguma dificuldade a mais, assim, ou como é que foi, né? Chegou um gauchão, assim, piochado lá, como é que ele chegou e que aceitação que ele teve, assim, já aceitou direto, como é que foi? Tu sabe, André, que eu não tenho essa dificuldade, assim, claro que as mulheres, elas têm, até por a gente ter toda essa questão, né, emocional muito aflorada em função dos hormônios, né, eu acredito que já acaba sendo mais necessário, às vezes, se olhar, assim, para se procurar, né, para melhorar algumas questões, mas tu sabe que eu acho os homens super abertos, assim, eu tenho bastante cliente homem, e eu não tenho, até eu acho assim, que eles têm muitas vezes mais facilidade de baixar as barreiras, assim, sabe, e se abrir em alguns casos do que às vezes a mulher, ela tenta, não é sempre assim, mas às vezes inicialmente, até porque a gente tem muito essa questão de ser muito, eu tenho que ser forte, eu tenho que, né, eu não posso, né, deixar a peteca cair, né, até porque envolve muitas coisas, a mulher é linha de frente de muita coisa, né? Quem é mãe, tem mãe, trabalho, filho, marido, e daí tem muitas coisas que às vezes muitos papéis que a gente tem que assumir, e daí às vezes, né, tu ficar vulnerável, vamos dizer assim, demanda um tempo, né? E o homem, às vezes, em alguns casos, ele já vai mais do X da questão, assim, me parece.
E outra coisa que eu não falei, não sei se dá para falar enquanto a Virgínia não chega, é sobre a questão das facilidades. Com a Virgínia, tá? Que é uma das coisas assim que me encanta, assim, né? Como eu sou facilitadora de processos corporais do Access, né? Nos workshops que até foi a gente já organizou aí no espaço, na sala terapêutica, e que pode ser feito tanto online quanto presencial, não os processos corporais, mas as facilitações, a gente percebe uma mudança energética praticamente que instantânea. Então, assim, ó, eu digo, cada atendimento ou cada workshop ou alguma coisa assim, ó, a gente vai usando as ferramentas e tu vai percebendo a mudança no campo vibracional da pessoa, é algo assim, ó, é algo encantador, assim, né? Então, isso é uma das experiências que é uma das coisas que me encanta muito nessa parte aí de trabalhar com energias, né? É o quanto muitas vezes é alguma coisa, é um clique que tu vai lá, que tu pega naquilo que está de trás, assim, daquela energia que está causando a limitação na pessoa, e tu vai lá e faz processos de limpeza, o quanto isso já muda toda uma história, toda uma situação, e que às vezes no final da sessão, ou no final, tu pergunta e a pessoa, ela tá outra, sabe? Ela já não lembra nem do que estava realmente lá incomodando, né? De tanto que eu acho isso aí eu acho mágico, assim, né? Que cada vez mais essas técnicas, elas, às vezes a pessoa pensa assim, ó, ela liga a questão de terapia como algo prolongado, né? E às vezes, que dependendo da técnica que tu usa, da ferramenta que tu usa, às vezes é naquele momento ali, tu já muda o trilho de uma situação, né? Então não é algo assim, ó, que tu fique anos e anos naquele processo, né? São coisas que, conforme a pessoa está disponível, são mudanças rápidas, assim, né? Que uma parte é o terapeuta que vai contribuir e a grande parte, né, também é o quanto a pessoa está comprometida com ela. Isso foi uma das coisas que eu falei até numa live que eu fiz agora essa semana, falando do comprometimento, né? O quanto, né? Às vezes a gente, como terapeuta, vai contribuir, o quanto a pessoa realmente ela está comprometida, né? De fazer o seu processo de mudança, de fazer, de ter atitudes e escolhas diferentes, né? Para ela sair com mais facilidade de qualquer crise ou de qualquer situação. Então, eu comentei até com o pessoal, né, na live, a questão assim, ó, muitas pessoas reclamam, né, falam sobre essa questão do medo, de se sentir angustiado, mas elas seguem, algumas pessoas não ficam presas àquelas, tipo, a jornais, a ver notícias que não são coisas que vão contribuir com ela, e daí, então, assim, isso é uma escolha, né, então tu tem que estar realmente comprometido, saber o que vai estar te fazendo bem e o que não está te fazendo bem também, né, para estar te tirando com mais facilidade dessa vibração do medo, né? Que na verdade a gente sabe, dentro do Access, o medo ele serve como um implante distrator, é algo que nos distrai, né? Daquilo, ele não é uma verdade, né? Ele nos distrai de ser quem a gente é, né? Então muitas vezes o medo é baseado numa mentira, né? Ele é algo pesado, né? Ele é uma mentira. Embora a gente sabe. Pode falar, Jana. Fala. É que falhou, Letícia. Ah, tá. Pode falar, Letícia. Essa percepção energética que a gente sente no tratamento, às vezes até, como tu diz, no dia do curso ali, do workshop, às vezes já sai diferente. Como a gente nota também nas feições, assim, na leveza no corpo. O corpo fala. E aí, como expressa aquilo, a pessoa chega assim, parece que está carregando peso maior do que o corpo dela, e ela sai com uma outra feição, porque ali na cabeça dela, na energia dela, nas emoções, né, dela, algo mudou e já fica refletido no corpo, às vezes, em 1 hora, 2 horas, a gente já vê a nítida diferença. Até a Paula, verdade. Né, nós estamos falando questões emocionais, questões energéticas, mas a Paula também falou dessa questão de doença física, né? Porque no caso da esclerose múltipla tem sintomas, né, no corpo. Então, realmente, aí
os sintomas, eles estão mais perceptíveis do que, às vezes, as causas emocionais que nos confundem. Se a Paula quiser falar um pouquinho também dessas, né? Como é que é, assim, a diferença vem uma pessoa com uma questão emocional ou uma pessoa com sintomas físicos ou doenças mesmo? Só antes da Paula mencionar, a Virgínia já está de volta conosco, tá? Quem está olhando pelo Facebook, a gente está arrumando a tela ali, nós já vemos a Virgínia de novo. Que bom. É que, na verdade, os sintomas físicos, eles vêm de questões emocionais, né? Então, já chegou no nível físico, porque tudo se origina no emocional e vai repercutir no físico. E assim, olhando lá na ONG, né, assim, a esclerose múltipla, ela afeta demais o físico quando o emocional está mais abalado. Por isso que a gente estava trabalhando justamente o medo naquele dia. Porque simplesmente trava os movimentos, porque tem sequelas físicas. Então, vai travando de tal maneira que a pessoa não consegue ir à ONG, que era o caso dessa cuidadora que estava lá no dia, né? E o medo, ele paralisa mesmo, né? Então, a gente tem que olhar essa verdade que a gente está agora, né? Focar o que está valendo a pena a gente assistir ou não, né? Que está nos deixando com medo, que vai afetar no físico. E esse físico, às vezes, é o sistema imunológico que está baixando. É uma tensão que está acontecendo física, ou uma insônia que está acontecendo. Então, a gente precisa justamente olhar para esse medo que não é real, como a Xana falou, né? Não é real para a gente, que a gente sabe que tem que ter medo, mas ele se torna algo irreal. Porque ele, às vezes, torna-se impeditivo de muitas coisas na nossa vida, né? Inclusive... Quando eu me refiro a essa questão de que, na verdade, o medo é uma mentira, baseado na questão, assim, do medo que muitas vezes a gente se impõe, que é baseado em coisas que é uma mente tagarela que está te falando várias coisas e que a maioria daquilo, muitas vezes, não é o que é, né? Não é uma verdade, entendeu? Não que a gente, óbvio, né, dentro daquilo que a gente tenha que se cuidar, tem que ter as precauções em relação a isso que a gente está falando desse momento atual, né? Mas isso, se a gente começar a olhar pelo ponto de vista do medo, realmente a pessoa acaba paralisando, e daí ela não consegue criar nada na vida dela, né? Embora tenha possibilidades, ela não consegue acessar a criatividade dela para mudar um pouquinho o olhar, né, o ponto de vista, e construir algo diferente no momento, que é de aprendizado para todos, né? Ele não é... A gente não está sendo vítima, na verdade, disso, né? A gente fez uma escolha para passar por essa situação, todos nós que estamos aqui, né? E através disso aprender de alguma forma, né? No meu interessante ponto de vista, né? A gente sobrecriar toda essa realidade, né? Individual em cada um e no coletivo também, né? Sim. Muito bem. Vou parar de falar, né? Não fico falando. Não, por tá muito bom. Eu sou falante. A Edna, tá? A Edna Pereira, ela disse: estamos trabalhando muito o medo, o pânico do coronavírus. Eu acho que esse é o assunto que a gente estava. Só vamos confirmar. A Edna é nossa colega de TFT também, está fazendo um trabalho bem bonito no Hospital São Paulo. Junto com a nossa equipe de TFT, né, Paulo? Nós trabalhamos com TFT à distância. As pessoas que estão trabalhando, os enfermeiros, os médicos, toda a equipe lá do Hospital São Paulo, um trabalho voluntário que a gente está fazendo, e a Edna está encabeçando esse movimento bem bonito, que está trazendo um pouquinho mais de tranquilidade para as pessoas que trabalham conseguirem lidar com esse momento, porque estão ali na linha de frente. Virgínia, nos escuta? A Virgínia caiu. Eu acho que ela está com um probleminha de conexão, tá? Mas vamos esperar ela mais um pouquinho, porque ela vai nos dar umas dicas, Xana, de comida viva, né? Então a gente estava esperando. Para o sistema imunológico. Então vai ser bem importante. A Virgínia é uma sábia em relação à alimentação. É muito bom ouvi-la e aprender com ela.
Ó, ela está entrando e saindo, deve estar com a conexão estável, a gente vai estender o máximo que a gente conseguir para poder escutar ela um pouquinho. As pessoas, né, então, estão em casa, a gente falou de alguns casos de atendimentos num contexto normal, né, as pessoas que chegam no consultório, embora a Paula tenha mencionado algum outro tipo de atendimento também. Nós vamos considerar que agora, tá, tem alguém muito angustiado, alguém muito apreensivo, né, nervoso, e a pessoa precisa fazer alguma coisa. Ela tem que agora parar, ela precisa de ajuda para se tranquilizar, né? Vamos imaginar esse caso, não sei se tem algum nesse extremo agora nos ouvindo, mas digamos que exista, tá? O que vocês diriam para a pessoa fazer agora, assim? O que seria o ideal para ela fazer agora? Primeiramente, cuidar da respiração. Porque quando a gente está com medo, nossa respiração ela fica mais curta. E a gente, com isso, a gente fica com o pensamento mais acelerado e não consegue sintonizar. Porque é o que a gente precisa fazer, é centrar, sintonizar, para que a gente consiga tomar ter uma estratégia, tomar um caminho, tomar uma linha para melhorar aquele medo que está ali, porque o medo é como a gente falou, a Xana falou, é algo que a gente cria, a mente que cria, mas ali é real, a gente precisa ter esse medo no momento, mas não pode ser excessivo, não pode ser nada que venha tirar daquele centramento, a gente precisa zelar por isso, assim como a alimentação que a gente leva, que a gente faz, a higiene que a gente faz. Então, cuidar da respiração. Não sei se a Xana quer dar alguma dica também. Assim, a maneira como eu vejo isso, assim, até não é, não, claro, isso é o meu interessante ponto de vista, né? Eu acho que a questão não é, eu acho, tipo, ter medo, né? Eu acho que a questão é ter respeito com esse momento, né? E cada um ter a sua autorresponsabilidade, né? De o que eu posso, né? E quando uma pessoa está num estágio de medo, assim, né? Eu acho que com certeza essa questão da respiração é extremamente importante, mas de que forma eu posso, o que eu estou vendo, né? Quais são, a pessoa reconhecer o que está me gerando medo. Quando eu assisto esse jornal, eu afloro o meu medo. Quando eu converso com alguém, eu sinto medo. Então, ela reconhecer o que está gerando isso, né? E uma das técnicas que eu passei, que é uma técnica muito simples, assim, que é a pessoa escrever, né? Pegar uma folha de caderno e começar a escrever e colocar, eu estou disposta a liberar o medo que eu estou sentindo agora, que está me apertando, tal região do meu corpo, que eu estou sentindo dor, assim, e a pessoa escrever, tirar, né, tudo isso da mente, assim, né, escrever, né, e depois ela queimar e fazer esse exercício, queimar esse papel, né, diariamente, fazer esse exercício diariamente. Então, é tipo um exercício de limpeza, né, e que é aquele momento que a pessoa ela sai daquele conflito externo, né, e ela para ali aqueles minutinhos também para estar externando aquilo ali, mas escrevendo e tirando, né, de uma outra forma, não pelo TFT, mas de uma outra forma do campo do pensamento, né? Então, é algo simples, assim, e também o exercício da gratidão, tem várias coisas, né, que podem ser feitas para estar alterando esse ponto de vista em relação a medo, né? Então, a Virgínia voltou. Várias práticas. Virgínia, nos escuta? Sim, perfeitamente. Tá, vamos confirmar. Vamos confirmar com a Mari aqui na produção, se tu está ao vivo conosco. Mari, nos dá o ok que a Virgínia está ao vivo conosco. Nós estamos ouvindo a Virgínia. Bom, vamos lá, enquanto isso, tá? Enquanto a gente aguarda a confirmação. Virgínia, tu vai nos falar algumas dicas, tá, da comida viva, mas a gente estava falando, não sei se tu conseguiu escutar, das questões de medo agora no coronavírus, né? As meninas deram algumas práticas. O que tu diria rapidamente, assim, quem agora está em casa com medo, com angústia, o que é para fazer?
Eu ouvi um pouquinho do que o Chama falou, concordo, e eu quero só esclarecer que a técnica do trazer a pessoa para o aqui e agora é porque eu estava me referindo a um caso de síndrome do pânico, que a pessoa não teve outro jeito de ajudar a pessoa a me ouvir para depois usar as técnicas. Então, é o início. Depois nós temos muitos recursos. E entre eles, aquela história de, conforme vai contando, vai fazendo tapping, principalmente no ponto de karatê, que ajuda muito, né? Isso. Tá. Esse é um dos pontos que a gente pede para a pessoa começar a bater assim que chega no consultório, né? E a respeito da comida, comprovado que quando o nosso corpo está desintoxicado, tudo responde melhor. Então, se nós temos o corpo inflamado, as emoções também, a gente perde o controle e a manifestação física fica maior. Então, a gente começa sempre, em momentos mais difíceis, a orientar para tomar um suco verde, por exemplo, um suco de salsão com água de coco, é maravilhoso, porque ele vai atuar justamente a nível celular para desintoxicar. A gente também lembra que o açúcar é completamente complicado, porque ele destrói a nossa imunidade. Então, nesse momento mais difícil, é muito melhor optar pelo açúcar das frutas do que o açúcar industrializado, que por si só já destrói a imunidade. Nós temos também a farinha de trigo branca, que em muitas situações é muito usada e que é altamente inflamatória. De um modo geral, a maioria das pessoas recupera muito da força quando deixa de lado a farinha de trigo, o açúcar e o leite e os derivados. Então, nesse momento de uma possibilidade de corona atacando o pulmão, se nós sabemos que qualquer pessoa com asma, quando ela tira o leite e os derivados, ela já tem uma melhora razoável, bem significativa, agora é a hora de se pensar nisso. E, na verdade, eu estava muito empolgada em dar algumas receitas, porque é difícil ficar sem o doce. Então, eu trouxe algumas coisas para deixar isso prazeroso e aprender a substituir. Só que o meu computador literalmente... Oi? Eu não ouvi, Lê. Vamos pegar papel e caneta, então, para anotar. Mas eu tenho tempo ainda? Eu achei que tinha acabado. Uma receita, sim, receitinha para nós. A gente tem mais uns minutinhos, tá? De tolerância, que ficou um pouquinho fora do ar. Vamos até 15h10. Então, segue aí que o pessoal já pegou papel e caneta. Passa uma receita que eu vou anotar aqui, que são maravilhosas. Olha, Virgínia, se a receita que tu passar levar a Letícia a fazer a receita, ela vai ser um sucesso. Eu faço meu leite de coco, tu ensinou, maravilhoso. Eu faço sozinha. E ela tá pegando papel e caneta mesmo, tá? Nós vamos mostrar aos telespectadores. Na verdade, assim, os leites de semente, eu sou apaixonada por eles. E são muito fáceis, porque eu posso pegar 10 sementes de amêndoas e fazer um copo duplo de leite. Coloco a água na temperatura que me agrada, pode ser morninha, pode ser temperatura ambiente. Qual é o segredo? É lavar bem essa semente e deixar de molho de um dia para o outro. De manhã eu troco de água, pego uma água nova, boto no liquidificador, bato. Se eu coar, vai ficar um leite com aparência de leite de vaca, porque vai ser fininho. E aí, se eu quiser incrementar, um pouquinho de puro cacau, um pouquinho
de 2 ou 3 tâmaras que também ficaram de molho, foram higienizadas, vão dar o sabor doce na proporção que eu quiser. E aí a gente serve numa xícara bem linda com canela por cima. Olha, é o melhor cappuccino que eu conheço. Faz um sucesso danado. A receita é a mesma para amêndoa, para castanha de caju, para castanha do Pará, para noz macadâmia. Fica sempre saborosíssimo. Se eu quiser um leite maravilhoso em conteúdo e bem mais barato, eu posso usar a semente de girassol, que é fantástica de conteúdo, e posso colocar a tâmara para adoçar, fazer o cappuccino, mas eu também posso colocar uma fatia de uma fruta doce, por exemplo, mamão, banana, abacate, tudo vai ficar gostoso. E aí eu vou fazer uma vitamina. Então, resolver o problema do leite é muito simples, porque a gente ganha em nutrição e fica livre dos agentes inflamatórios que vêm através de vacina, de hormônio antibiótico que o animal toma, e muitos outros problemas que, se em algum momento houver interesse, a gente pode expandir, mas aí isso é assunto para 2 horas. Agora, eu vou dar uma receita, essa é para ler, mas é assim, ó, não é para ler, é para esse quadrado que está aqui fora eu, para eu ver quem é que vai resistir menos e vai correndo lá resolver. Uma manga Palmer no ponto de madura e um maracujá. Descasca a manga, pica miudinho, bota no liquidificador com o mínimo de água necessário para bater. Quando ela está bem batidinha, coloca as sementes do maracujá e dá um pulsar. E aí pode deixar gelar, pode comer na hora, é fantástico. Pode usar para cobertura dos bolos vivos, que a hora que vocês quiserem eu ensino, e vai ficar maravilhoso. Pode usar como cobertura de sorvete, tem 1000 aplicações, e é delicioso, porque até as crianças gostam muito. Substitui um doce, um açúcar, um doce que a pessoa está precisando, às vezes dá uma fissura no açúcar, que é puro açúcar, exatamente. Então substitui aqui, né, de uma maneira saudável. Se a gente tiver os ingredientes em casa, antes de dar vontade do açúcar, a gente faz para testar e percebe que comer isso faz esquecer o açúcar. Já. Que com tâmara e uva passa branca moscatel, é maravilhosa para adoçar qualquer coisa também. É só higienizar direitinho. As frutas, eu gosto muito de escaldar na água fervendo, porque fruta é fácil de chamar bicho, então a gente precisa ter esse cuidado. Também porque são muito manuseadas antes de chegar na nossa mão. Então, assim, regrinha de ouro. As frutas a gente escalda e põe de molho, as sementes a gente lava e deixa de um dia para o outro na água, e depois se diverte com elas, dá para fazer 1000 coisas. Agora, tem uma vitamina que é específica para alinhar corpo físico e emocional, que eu gosto muito e não abro mão. É uma vitamina feita com semente de linhaça, água, suco de limão. E depois pode colocar a fruta que quiser para dar sabor, inclusive a tâmara mesmo. Não, essa não é, o foco dela não é o prazer, o foco dela é melhorar a imunidade, a força, é ajudar os intestinos e é equilíbrio mesmo, físico e emocional. Então, como a gente faz? 2 colheres de sopa de semente de linhaça que ficaram de molho na água durante uma noite. De manhã, a semente de linhaça a gente lava na peneirinha. A gente não lava depois, só lava antes de pôr de molho. De manhã você levanta, tá no copo,
pega todo o conteúdo do copo, põe no liquidificador, acrescenta água suficiente para bater, do jeito que a pessoa gosta. Se gosta mais grosso, põe menos água, se não, põe mais. Coloca o suco do limão e escolhe a fruta se quiser. Eu, hoje, já tomo com muito prazer só a linhaça com limão e água. Mas, no meu tempo de docólatra, eu botava, assim, uma câmera... Um limão inteiro, Virgínia. O que, bem? Que legal. Um limão Vou fazer inteiro. isso da linhaça aí. Eu não entendi a pergunta da Letícia. Um limão É o limão inteiro. inteiro. É. E o limão. Obrigada, Lê. O limão, gente, ele é a bênção das bênçãos. Então, é simples assim. Põe quanto você gosta. Você gosta pouco? Põe uma gota. Amanhã, se você sentir vontade, põe 2. Você gosta bastante? Põe inteiro. Eu uso inteiro. Principalmente quando eu pego limão cravo, porque eu amo, eu tomo puro. Mas, assim, com o limão não tem briga. Ele é tão maravilhoso que qualquer quantia é benéfica, porque vai ajudar a alcalinizar o pH interno. Então, é bem à vontade. E eu te agradeço. No fim do programa, André, mas eu preciso aproveitar a Virgínia. Virgínia, é mito ou é verdade? Cortar o limão e guardar um pedaço na geladeira. Eu posso usar aquele limão depois? Boa. Você pode usar quando você quiser. Agora, fique claro, Lê, tudo o que Deus faz tem embalagem perfeita. Rompeu a embalagem da farmácia da natureza, começou a perder. Mas você me fez um favor enorme de fazer essa pergunta, por quê? É lógico que se você tem um limão, você gosta muito pouco de limão e está acostumando a lidar com o gosto dele, você pode sim cortar e pelo menos a metade, você vira ela num recipiente de vidro, tampa, bota na geladeira, do café da manhã para o almoço, sabe? Por mais que Mãe, eu você perca a carregador. então, você pode pôr no suco da manhã e na salada do almoço. Agora, mais do que isso, vale para você aprender a gostar do sabor. Mas nutriente já não dá para garantir. Por outro lado, a casca do limão tem muita coisa boa. Vale a pena usar pelo menos a metade, a casca da metade de um limão por dia. Então, se você vai usar um limão inteiro, pega metade e bate com casca, coa, aproveita essa casca ou rala, porque a casca tem poderes especiais que dentro do limão você não encontra. As farinhas. Eu sempre digo, farinha, a gente não dá de presente nem para o nosso inimigo. Por quê? Porque elas atacam o fígado, elas ficam rançosas muito rápido, e aí atacam. Todo mundo consegue é extremamente. Então, se você deve dizer que é muito fácil de ficar em com raiva. Não entra no corpo. Comer farinha. Farinha de linhaça, farinha de... Não. Farinha é coisa que a gente compra a semente inteira e tritura na hora de usar, para ter a menor perda possível e para não ficar rançosa, porque rançosa vai fazer um mal tão grande que não vale a pena. É o contrário da nutrição, é muito antinutriente. Ficou claro? Muito bem, muito bom, Virgínia. Ganhamos as farinhas de brinde, né? Então, valeu a pena passar um pouquinho dos minutos que nós ganhamos aí. Não comam farinha a não ser triturada na hora. Dá uma confusão na nossa cabeça, porque o costume é todo outro, né? Mas a gente vai se esforçar. A prova é que tá aqui, o caderninho com tudo anotado, tá? E aí, na semana que vem...
em tempos de tanta seriedade, essa informação é importante, né? Porque não adianta a gente se preocupar com muita coisa se a gente estiver se nutrindo errado. Então, agora é a hora de deixar de lado muitos costumes, como abrir caixa, supermercado só na gôndola dos prontos, tudo pronto, tudo para o micro-ondas. Não é o momento para isso. Então, vamos tomar cuidadinho. Ótimo. E se preparem para a sexta que vem no próximo programa, muito mais dicas, não só da Virgínia, mas também da Xana e da Paula. Gente, muito obrigado. A gente ultrapassou um pouquinho os minutos pela Virgínia ter ficado fora um tempo em questão da conexão. Rádio Supersônica, muito obrigado. Mari, aí em casa, muito obrigado. Paula, obrigado. Obrigada a vocês aí. Obrigada a todos. Muito bom estar contigo hoje. Sexta-feira a gente se encontra de novo. Virgínia, um beijo, obrigado por todas as dicas. Prepare-se para muitas perguntas, vocês duas, no próximo programa. Ok. Gratidão, lindo fim de semana. Igualmente. A Xana, eu acho que caiu, mas ela deixou uma música para nós. Quem está no Facebook, corra para a rádio para ouvir a música que o Terapia do Dia sempre deixa para nós. Letícia, muito obrigado. Até sexta que vem. Obrigada pela presença de todas as ouvintes. Nós vamos deixar aqui nos comentários o contato das terapeutas participantes. Um beijo para Alice Camargo, nossa terapeuta participante da temporada passada. Xana ingressou agora. Deixamos um beijo para Xana. Xana, até o próximo programa. Vamos ficar com a tua beijo, música. Obrigada, pessoal. Teve um probleminha aqui de bateria. Então tá, até sexta que vem, Xana. Paula, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu, gente.